Olá, é sempre uma alegria estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Até mesmo, gente, por quê? Porque as lutas para fazer um vídeo são é muito grande. Mas eu estou feliz, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo e porque Deus ele está no controle de todas as coisas. Eu quero falar uma coisa com vocês, que a Bíblia ela é um livro de estatutos, de leis, mas também a Bíblia é um livro de princípios. E um princípio, ela é uma primeira causa. Um princípio a gente pode aplicar para diversas situações. Então eu quero deixar um exemplo, que é aquele versículo que diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se a gente pegar esse livro, esse versículo, sendo um princípio, quando a gente quer, a primeira lição que a gente aprende, se a gente quer ter fé, devemos escutar mais a palavra de Deus. Amém? Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. Então, quando a gente quer ter fé, a gente precisa escutar mais, escutar e alimentar, para que a fé seja gerada dentro de nós. Mas também esse mesmo versículo pode ser aplicado em outras situações. Por exemplo, quando a gente começa a buscar sobre determinados assuntos, a gente começa a se interessar mais por esses assuntos, porque vai sendo gerado dentro de nós a fé. Até mesmo uma grande lição nós podemos aprender aqui. Uma pessoa que é casada, ela precisa de tomar muito cuidado. Por quê? Uma pessoa casada que fica dando atenção, ouvidos, né? Até tem aquele maneira de falar, dando cordas a outra pessoa que não seja o seu cônjuge, pode gerar dentro dela um sentimento para com outra pessoa e ocasionar problemas. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Amém? Então, um mesmo versículo a gente pode aplicar para inúmeras situações, porque a Bíblia é um livro de princípios. Amém? Então, vamos ficar com essa palavra para poder desenvolver um pouco mais aqui o tema de hoje, ok? Vamos lá. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Nós ainda vamos falar um pouco mais, estamos dentro deste assunto que é o coronavírus. A unção que permanece em nós, ela nos ensina todas as coisas, como diz aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 27. A unção, ela nos ensina a nos alimentar, a falar, a nos cuidar, como proceder, o que fazer, porque a Bíblia diz que a unção, ela nos ensina todas as coisas. E a unção que está em nós, ela é verdadeira e ela não é falsa. Então, a Bíblia afirma de uma maneira categórica: a unção nos ensina todas as coisas. O que eu quero dizer com isso? Quando começou essa onda de coronavírus, uma das primeiras coisas que eu fiz foi começar a usar o bicarbonato de sódio. Eu usei e também dei para a minha família. Eu creio que isso seria bom porque eu já tive experiências com o bicarbonato de sódio. Então, significa que o bicarbonato de sódio vai ser bom para todo mundo? Não dá para saber. Só Deus sabe. Então, é importante nós sermos sensíveis à unção. Porque a unção ela vai nos ensinar todas as coisas. A unção que está em nós, ela é permanente, ela é real. Amém? Então, é muito importante a gente ser sensíveis à unção. Claro que é muito importante a gente também conhecer sobre as propriedades das coisas. É importante a gente saber sobre diversos tipos de alimentos, conhecer as propriedades da camomila, por exemplo, conhecer sobre as propriedades do vinagre, do açafrão, do alho, do limão, da laranja. Isso é muito lindo saber até. Mas nunca se esquecer, porque quem vai nos ensinar é a unção que a gente tem que fazer. É bom a gente ter esse conhecimento prévio, a gente já saber, e a unção ela vai nos ensinando, vai nos mostrando. Sabe por quê? Porque senão sai lá a notícia, tal produto é bom para isso, todo mundo vai lá, esvazia as prateleiras do mercado, mas nem consultou a Deus antes, nem perguntou. Foi lá, usou de qualquer maneira, às vezes não serviu de nada para você. Por quê? Porque ainda não aprendeu a ser sensíveis à unção.
Olha o que diz em Salmos, capítulo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Lembra da Bíblia sendo um princípio? A mesma coisa a gente pode aplicar aqui. Um produto pode ser muito bom, maravilhoso, inclusive produto natural, ter as propriedades boas, mas se o Senhor não edificar, se o Senhor não abençoar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham que edificam, não vai servir. Aqui já é um princípio que a gente tem que aplicar nas nossas vidas, amém? Então, gente, vamos buscar ser mais sensíveis a essa unção que está dentro de nós, que nos ensina todas as coisas. Senhor, esse produto é bom? Estão falando que esse produto é bom? É isso mesmo? Guia-me, Espírito Santo, em todas as coisas. Vamos buscar, gente, ser sensíveis à unção que está dentro de nós. Olha o outro versículo que eu quero deixar aqui para a gente poder meditar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Gente, muitas vezes a gente começa a sentir coceira nos ouvidos. A gente fica sabendo, quer saber de notícia, quer saber daquilo outro, de quantas pessoas morreram, de cifras, de estatísticas, de números. Parece que a gente tem coceira no ouvido, eu fico o dia inteiro com isso daí. Mas não busca aqui a sã doutrina, a palavra de Deus. O que vai nos salvar é a palavra de Deus. Não estou falando, não é questão da gente estar bem informado. É importante a gente se informar. Mas vamos parar de ruminar esse tipo de notícia. Às vezes a gente começa a exaltar o que o inimigo está fazendo, ao invés de começar a propagar aquilo que Deus fez e faz em nossas vidas. Vocês querem uma boa notícia? Uma maravilhosa notícia? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele levou sobre si as nossas enfermidades. A Bíblia diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Já caiu 1000 pessoas do seu lado? Já caiu 10.000 ao seu outro lado, à sua direita? A Bíblia diz, mas tu não serás atingido. A Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas, muitas vezes, ao invés de nós nos apegarmos mais à palavra, pegarmos mais as verdades ouvidas, as verdades que a gente ouviu, que a gente escutou, que a gente sabe, a gente, muitas vezes, começa a se apegar ao que o inimigo está fazendo, a exaltar. Agora eu vou falar algo. Esse tipo de notícia, ao invés de gerar uma autoestima em você, ao invés de gerar confiança, esse tipo de notícia causa frustração, medo, desesperança, covardia. Mas a palavra de Deus, ela gera em nós confiança, valentia, coragem. E a gente precisa hoje ser mais sensíveis à palavra de Deus. Precisamos ser mais sensíveis à unção que está dentro de nós. Eu também quero falar algo. Hoje nós não sabemos realmente o quanto da informação que nós escutamos que é verdade. Simplesmente não dá para saber. Nós chegamos em um ponto que as famosas fake news, as notícias falsas, elas estão no meio de notícias verdadeiras. Não dá pra gente saber. É como se fosse o joio no meio do trigo, os dois. E a Bíblia falou o seguinte sobre isso. Deixa crescer junto, porque no momento certo vai ser separado. Não dá pra saber. Não dá pra saber. Não dá pra confiar 100% nas estatísticas. Não dá pra confiar 100% nos números. Não dá para confiar na origem, na fonte, por mais que tem pessoas que têm essas fontes como algo totalmente confiável, como estudos acadêmicos, como estudos científicos, como algo totalmente comprovado. Nós não temos como confiar ao 100%. Existem muitas coisas que são mentiras, que são falsas, que não é verdade, e a gente começa a andar por meio dessas notícias. Tudo por quê? Porque nós não estamos dando ouvido à palavra de Deus. Tudo porque a gente não está escutando as boas novas que temos aqui. Sabe o que significa evangelho? Boas novas, boas notícias. Vamos escutar mais a palavra. Vamos ruminar mais a palavra. E não é assunto de nós não estarmos informados.
nós, cristãos, precisamos estar bem informados. Precisamos de responder com base àquelas pessoas que nos perguntam. A nossa fé precisa de estar firmada numa base. Só que a base é a palavra de Deus. Amém? Podemos estar nos informados, mas vamos parar de ruminar esse tipo de notícia. Vamos parar de que toda hora a gente está olhando estatística, gente que morreu, gente que aconteceu isso e tal, e ao invés de olhar para a palavra de Deus, vamos começar a olhar mais para a palavra de Deus, vamos começar a confiar mais na palavra de Deus, vamos começar a propagar mais a palavra de Deus. Amém? E as outras notícias, no momento certo, Deus sabe o que vai fazer aí, como que vai separar o joio do trigo. Porque existem muitas notícias que elas não são verdadeiras. E a gente não pode andar por essas notícias. Amém? Como que a gente vai discernir? Confiando mais na palavra, sendo sensíveis ao som que está dentro de nós. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e que o Senhor Deus nos guarde. Por último, eu quero falar algo. Se você ainda é uma pessoa, por acaso, não nasceu de novo, se você é uma pessoa que ainda não recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor, seu Salvador, então a unção ela não está dentro de você. Amém? Não tem meio termo. As coisas de Deus não tem meio termo. Se você não nasceu de novo, a unção não está dentro de você. Mas, por outro lado, a Bíblia diz que se crer e confessar, se crer e confessar com a sua boca, será salvo. Amém? Então, se você crê e você deseja fazer essa oração comigo, pedindo ao Senhor Jesus para que entre dentro de você e para que escreva o seu nome no livro da vida, repete essa oração comigo. Senhor meu Deus, eu te dou graças pela minha vida e por tudo que me dás. Peço ao Senhor que limpa o meu coração de todo pecado. Eu te reconheço como meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu recebo a tua vida dentro de mim. Em nome de Jesus. Faça de mim uma nova criatura. Me ensina todas as coisas por meio desta unção. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe as vossas vidas. Vamos perseverar até a vinda do nosso amado Jesus.